Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz. Mais uma tarde com Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o Salmo 51, no verso 18. Amém? Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Amém? Aqui, meus irmãos, Davi, ele faz esse salmo depois que ele tem errado, que ele pecou contra Deus, quando ele mandou Urias na frente de uma batalha. E aí, acontece o quê? Um arrependimento dentro de Davi, um arrependimento dentro dele, daquilo que ele colocou, daquilo que ele fez contra aquela pessoa, um soldado valente dele, e ele põe à frente de uma batalha devido à sua esposa, porque ele ficou ali olhando para sua esposa, ou se apaixonou pela sua esposa, cometeu adultério, e ele faz esse Salmo 51. E ele fala aqui nesse 18, no verso 18, abençoa Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Esses muros de Jerusalém, meus irmãos, que ele está falando aqui, não é muro de pedra, não é muros que vamos edificar um muro, não. Ele está falando para Deus, edifica os muros do meu coração, edifica dentro de mim, porque eu errei, porque ele pecou, porque ele fez coisas erradas diante do Senhor, uma morte de uma pessoa que se ele colocou na frente de uma batalha para que morresse. Então ele fala, olha, edifica. Então edifica o que é? Constrói ali dentro de mim, para que eu não venha errar mais, para que eu não venha pecar mais. Olha, no 51, 2, ele fala assim, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Me lava, tira tudo aquilo, tira todo aquele pecado. Então dá para ver diante de Deus o arrependimento de Davi daquilo que ele havia feito. O arrependimento, a angústia, a dor dentro dele, do mal que ele fez, com um homem, com um soldado valente dele, colocando na frente dessa batalha, então para morrer, para que ele pudesse ficar com a sua esposa. Então ele fala, purifica-me, purifica do meu pecado. E ele fala no 3 assim, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço o meu pecado, agora eu sei que eu errei, agora eu sei que eu pequei. Então, Senhor, olha para dentro de mim, olha o que eu fiz. E ele fala, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eu errei diante do Senhor. Ele já havia mandado matar, ele já havia colocado aquele homem na batalha, ele não tinha como mais pedir perdão para aquele homem, mas ele tinha que se colocar diante do Senhor, pedir perdão para o Senhor dos seus erros, das suas falhas. Então o Senhor pega e levanta e edifica esses muros. Então o Senhor fortalece-me dentro de mim, para que eu não venha mais errar, para que eu não venha mais pecar. Para que servem muros, meus irmãos? O muro serve para que seja erguido e o inimigo não entre, para que o inimigo bate ali e volte para trás. Então é isso que ele está falando para Deus. Ele fala, tem que criar dentro de mim, dentro da minha alma, dentro do meu coração, esse muro para que eu não venha mais errar, para que eu não venha mais pecar contra o Senhor, para que eu não venha fazer coisas erradas. Então a gente vê aqui, nesse salmo, o arrependimento de Davi. O arrependimento, meus irmãos, que eu e você precisamos ter. Quando ele fala no 7, purifica-me com isope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Isope era um arbusto e ele era da cor vermelha. Então o Senhor me purifica com isso, significa o quê, meus irmãos? Me purifica com o sangue de Cristo, me limpa com o sangue de Cristo. Eu não posso mais ser assim, eu preciso da sua justificação na minha vida.
Eu preciso me arrepender diante do Senhor. E ele ainda fala no 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Nós precisamos termos um espírito quebrantado diante do Senhor. Nós não podemos ir fazendo coisas, meus irmãos, às vezes magoando pessoas, magoando e termos ali achando que temos uma razão. Nós precisamos nos chegarmos de novo e falar para o Senhor, Senhor, eu sou lavado com o sangue do Cordeiro, eu sou lavada com teu sangue, eu aceitei o Senhor como meu Salvador, eu aceitei o Senhor na minha vida, eu não posso continuar pensando aquilo que penso, eu não posso continuar fazendo as coisas que faço, eu tenho que ter uma mudança na minha vida, eu tenho que ter um arrependimento na minha vida. Os sacrifícios para Deus são espíritos quebrantados. Quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, esse é o verdadeiro sacrifício. Porque às vezes nós pensamos que sacrificar para Deus é fazer tantas coisas que de repente nós como seres humanos nem aguentamos a fazer. Não é isso, meus irmãos. Mas o sacrificar para Deus, um espírito quebrantado, o reconhecimento das nossas vidas que estamos errados. Que nós não somos aquilo que de repente pensamos que somos. Às vezes nós pensamos que outras pessoas, às vezes que são desse jeito, mas às vezes a nossa vida, o nosso ser não condiz com aquilo que Deus quer que sejamos. Então ele fala assim, a um coração quebrantado e contrito não despreza, ó Deus. Deus não vai desprezar um coração quebrantado. Um coração ali que está diante do Senhor. Deus, olha, meu coração, minha alma, ela se derrama no teu altar, porque eu errei. O reconhecimento, nós como seres humanos, nós pecamos e erramos desde a hora que nós acordamos, meus irmãos. Porque passa coisas em nossas vidas, na nossa mente, às vezes achamos que está tudo certo, às vezes achamos e damos razão naquilo, e não é assim, e não é dessa forma. Então Davi, ele viu que não era da forma como ele pensava, ou como ele agiu, que ele agiu errado. Mas Deus levanta o profeta para falar para ele, Deus levanta um profeta para falar que ele era o culpado do que ele mandou fazer, aonde ele cai em si, que ele errou, pecou contra uma vida, destruiu um lar e uma família por um desejo dele, ele sem reconhecer. Às vezes, meus irmãos, nós temos desejos e nós não pensamos numa consequência, nós não pensamos naquilo que vai dar. Porque nós queremos e nós temos um desejo. Só que nós esquecemos de falar para Deus que o desejo de Deus seja feito em nós. Mesmo que esse desejo não seja nosso. Mesmo que esse desejo de Deus venha nos contrariar. Mas é o desejo de Deus que tem que ser perfeito e agradável dentro de cada um de nós. E ele fala que o Senhor não despreza, ó Deus, um espírito quebrantado. Deus não vai desprezar um espírito quebrantado, uma alma quebrantada diante dele, que chora em arrependimento e fala para Deus, eu me arrependo, Senhor, de um pensamento errado, eu me arrependo, Senhor, de uma atitude errada, eu me arrependo do que eu disse, do que eu falei, eu me arrependo de situações que às vezes eu fui lá e fiz, eu fui conivente com isso. Eu me arrependo, Pai, porque eu sou lavada com o sangue de Cristo. Você é lavado com o sangue de Cristo. Você não é qualquer pessoa. Você se chegou diante de Jesus e aceitou Jesus como seu Salvador. Mas se caso você se afastou de Jesus, volta para os caminhos do Senhor. Volta para o caminho de Deus, porque você é lavado. Lava-me, ele fala, lava-me, né? E olha, purifica-me como isopo, purifica a minha alma, purifica o meu corpo que é pecador, purifica os meus pecados, me purifica, Pai. É isso, um arrependimento, meus irmãos.
É isso, nós chegarmos num arrependimento diante de Deus. Não é às vezes muitas palavras, meus irmãos. Não é muito, eu vou orar, Não, meus irmãos. É nos arrependermos de atitudes que fazemos. É nos arrependermos de algo que fazemos. E ele se arrependeu do que ele fez. Por isso é chamado segundo o coração de Deus. Porque ele se arrependeu diante do Senhor. E ele fala e edifica. Edifica esses muros, edifica, não deixa. Sabe, meus irmãos, é a mesma coisa da gente falar para Deus, Deus, coloca a tua mão, Pai. Coloca a tua mão dentro de mim, não deixa, Senhor. Não deixa que eu venha errar, Senhor. Não deixa que eu venha pecar contra ti. Porque qualquer situação, palavras e algo, a gente peca contra Deus, meus irmãos. Nós pecamos contra o Senhor. Depois nós não entendemos o porquê. Situações muito difíceis passamos. Às vezes passamos por uma consequência de erros, consequências de pensamentos. Aí Deus vai ajustando, vai dando o nosso caminhar, vai dando a nossa vida, viu? Então, purifica. Que seja a nossa oração diante do Senhor. Pai, lava-me, me lava, me santifica e me purifica, Senhor, de todo pecado, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, como aqui, Senhor, Davi pediu, Senhor, a purificação, meu Senhor, do seu ser. Pai querido, ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu que ele cometeu falhas diante do Senhor. Mas ele pede, Senhor, que o Senhor, Pai, o lave, Senhor Deus querido. Lave com as suas águas, lave com o seu sangue. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, venha lavar a cada um de nós. Venha lavar a nossa mente, a nossa alma. Pai querido e amado, o nosso corpo, Pai Santo. Venha nos lavar em Ti. Venha nos santificar e nos purificar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E edifica em nós os muros de Jerusalém. Edifica, Pai, a nossa alma. Edifica, Pai, o nosso coração, Senhor. Aonde, Senhor Deus querido, nós recebemos, meu Senhor, algo bom e ruim. Então, Senhor, purifica, Pai. Coloca as tuas mãos, Pai, porque só o que é teu, Senhor, nós queremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém?